Bom, é muita informação chocante e, obviamente, a mídia não deu bola para isso, porque senão estaria nas manchetes de todos os jornais, mas não é o caso. Eu acredito que muita coisa que faça realmente sentido se encaixa em características de comportamento, em linha do tempo e em muitas outras coisas. É lógico que não há provas além das fotos, então as fotos elas realmente revelam, principalmente pelo nível das fotos, que essas festas aconteciam, sim, a Amber está ali, isso não dá para negar. E é claro, isso faz com que eu me incline a crer que esses relatos são verdadeiros. Bom, uma coisa que eu acho que é possível realmente palpável, primeiro, é o relacionamento da Amber com Elon Musk. A gente sabe que isso aconteceu, tem fotos deles juntos, eles namoraram publicamente, isso tudo veio à tona. Eu acho que há uma diferença muito grande para alguém como Amber Heard e Elon Musk, tá? Esse homem é muito poderoso, nós estamos falando, se eu não me engano, ele é a pessoa mais rica do mundo. Então, assim, há todo um universo aqui que é completamente distante desse universo aqui. Não que eles não tenham coisas em comum, porque aí a gente chega nessas questões e insinuações que a gente ouviu ali sobre os famosos pactos, né? Quem aí já não ouviu sobre isso? Acontece que essas histórias sobre atores, cantores que supostamente fizeram um pacto é analisar alguns ensaios fotográficos que esses atores fazem. Então eles precisam emitir certos sinais que fazem parte, religiões que eles participam, e isso é uma coisa muito comum, inclusive em várias religiões. Você pode ver, por exemplo, muitas religiões cristãs usam a cruz como um símbolo, outras são mais devotas a especificamente passagens bíblicas, versículos. Tem outras pessoas, a gente vê muito aquelas religiões mais esotéricas que o pessoal fala muito energia e você sabe. Então toda religião ela tem um linguajar específico, ela tem métodos. Normalmente pessoas espíritas falam muito, né, umbral, plano, reencarnação. Então há muitos parâmetros que você consegue identificar. Às vezes eu começo a conversar com uma pessoa, dependendo da forma como ela fala comigo, eu já começo a suspeitar que talvez ela possa ser frequentadora ou então participante de uma religião específica pela forma como ela se comunica, pela forma como ela transmite a mensagem, porque todo mundo que tem uma religião, a pessoa gosta de compartilhar essa religião com os outros. Claro que tem pessoas que gostam de compartilhar mais e outras menos, vai de cada um, mas isso realmente acontece. Você consegue perceber pelo dialeto, pela forma como a pessoa se comunica. Eu realmente já identifiquei, sim, vários ensaios fotográficos que certos símbolos sempre estão ali. Então não são com todos, mas são com alguns cantores, alguns atores e normalmente pessoas muito famosas. Isso se replica em certo material. E na Amber eu encontrei sim uma coisa que eu já vi como padrão em vários artistas, assim, esse tipo de foto que tem toda uma pegada, pelo menos segundo muito material que eu li, que é essa escuridão de uma parte dos olhos, bloquear esse olhar, né, e deixar foco só com um. Isso tudo tem uma simbologia, uma métrica que eu não tenho, assim, muita habilidade para explicar, mas eu já li, eu mais ou menos entendo, né, eu consigo entender o que isso quer dizer alguma coisa em relação ao que essas pessoas acreditam, que não é uma religião convencional, não é simplesmente algo que você vai encontrar na esquina da sua casa ou é exposto no seu bairro. Então são coisas ocultas. A gente sabe que coisas ocultas acontecem porque atores, cantores, essas pessoas têm muito dinheiro, têm muito acesso a coisas que outras pessoas não têm condições, não são convidadas, não são chamadas. E é toda uma cultura que envolve isso, e é como essa moça disse, ela entrou naquele ambiente e não era como se ela sentisse que ela poderia sair dali 5 minutos depois que ela entrou. Já ouvi relatos parecidos com esse também em outras histórias, em outras circunstâncias. De qualquer forma, não dá para fazer uma afirmação com certeza sobre a Amber, mas eu acredito sim que ela é envolvida com alguma coisa, ou que ela foi envolvida com alguma coisa, até porque para ela conseguir chegar onde ela chegou, que apesar, né, de acordo com a biografia dela que eu trouxe aqui para vocês, vocês viram muitos fracassos,
Porém, mesmo ela tendo sucessivas derrotas em vários projetos, ela continuou angariando, participando, conquistando vagas em projetos que tinham potencial, né? Acontece que eles fracassavam, mas ainda assim isso não foi suficiente para enterrar a carreira dela. Eu já vi atores, já olhei atores que simplesmente fizeram 5, 6 filmes seguidos, que foram um fracasso, e era um ator com muito potencial, às vezes ficou no auge por causa de uma série da época, e aí ganhou muitos papéis no cinema, mas os filmes fracassaram e ele não conseguiu mais nada. Normalmente o mercado se lembra de quem está sendo mais comentado, então quem está no auge, no topo, quem sempre está agregando, vai conseguir papéis, vai conseguir ser convidado, vai conseguir ser escalado sem menor problema. Uma pessoa que simplesmente passa por sucessivas derrotas de bilheteria, projetos que afundam, que não alcançam a crítica, e hoje a gente sabe que no geral os prêmios são importantes, Oscar, Globo, Emmy e por aí vai, né, tanto para TV ou cinema, e há todo um contexto. Então a Amber, ela permaneceu lutando e ela sempre esteve ali em papéis com atores famosos. Ela realmente teve várias oportunidades. Se ela conseguiu várias oportunidades por causa dessas festas, não é algo que me surpreende, porque há muitos anos atrás, quando eu estava lendo sobre a atriz Marilyn Monroe, acho que é assim que se fala, eu li na época, assim, mas eram já declarações confiáveis, que ela participou mesmo de festas no começo assim de sua carreira para conseguir oportunidade para papéis. E nessas festas ela fez certas coisas, tirou, né, roupa e por aí vai. Já encontrei também detalhes paralelos de outras atrizes que falaram, olha, fiz muita coisa no começo da minha carreira para conseguir certo papel. Atrizes que se submeteram para conseguir. E é claro, tirando toda essa áurea misteriosa de pacto e tal, isso não é nenhum absurdo. A gente já ouviu inúmeros relatos aqui mesmo no país onde estamos de pessoas da televisão que passavam pelo famoso teste do sofá, mas assim, para conseguir vaga em novelas, chegar em jornalismo, programas, sabe? Então, não é algo incomum, não é algo exclusivo dos americanos, não é algo exclusivo dos brasileiros, isso acontece em todo o mundo. Hoje em dia, vários atores que já estão mais velhos, que realmente veem que não tem mais nada a perder porque a carreira basicamente estacionou, estagnou ou acabou, contam, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas já vi vários relatos. Olha, realmente tive que passar por um teste de sofá, ou então eu perdi um papel porque eu não passei por esse teste. Então imagina, se isso acontecia e deve acontecer ainda até hoje aqui, num país como o nosso, que não tem tanta estrutura para entretenimento como o mercado americano tem, porque afinal, né, não se compara. Aqui você tem, vamos supor, a gente tem 3 emissoras que produzem novelas, sendo que uma dessas emissoras produz pelo menos 3, 4 novelas que está passando ali de forma interrupta, e quando acaba, continua. Então são várias novelas por ano, mas no geral não são muitas, não são 30 novelas, tá? E a outra emissora produz uma, a outra produz uma e por aí vai. Então assim, não é muita coisa, no geral é um espaço limitado. Lógico, também temos os filmes independentes, que não são muitos. Já o mercado americano é diferente. A quantidade de filmes que é produzido beira o extremo, as séries são gigantescas, tem tantas séries no ar, tantas séries são exibidas que você nem ouve falar, série com atores muito famosos. Você sabia que, por exemplo, Jim Carrey protagonizou uma série, que o Steve Carell protagonizou outra série que fracassou. Então assim, são vários atores assim, você fala, gente, aqueles medalhões mesmo estão em séries que ninguém nunca ouve falar, porque é muito material, muita coisa. Então é uma quantidade de produções brigando por espaço, por atenção, e não tem como ter, né? As pessoas não têm como dividir sua atenção, e às vezes muita gente assiste um determinado conteúdo, mas ele não agrada, não faz sucesso, e ninguém conversa, não comenta, aquilo passa despercebido, sem brilho, sem áurea, sem auge nenhum. Então assim, no geral, essa coisa toda não é surpreendente, não é novidade. Eu realmente acredito que a Amber pode ter sim se submetido a muita coisa para conseguir determinados papéis. Eu li recentemente, olha que interessante, não sei se vocês vão conseguir captar esse
ponto de vista psicológico. Mas eu tinha, por acaso, apareceu uma matéria pra mim do ator Tom Holland, que é o astro dessa nova franquia do Homem-Aranha. E aí na entrevista, pelo menos assim, na parte que foi colocada na manchete, que me chamou a atenção e que me fez abrir pra ler, foi que ele gravou um filme com um ator Mark alguma coisa. E aí, esse ator, eles gravaram um filme, era um filme de aventura, fora do mapa, acho que Uncharted, fora do mapa. E aí, nesse filme, eles nunca tinham contracenado juntos nem nada. Ele diz que durante as gravações, um belo dia, esse ator Mark, que é um ator conhecido, embora eu não consiga agora associar o sobrenome dele, mas eu já vi também alguma produção da vida. E ele diz que um dia esse Mark o convidou, falou, eu posso te levar pro hotel, quer vir no meu carro e tal. E aí ele negou. E ele contou descontraído que ele negou porque ele pensava que esse ator, e o Tom Holland, é alguém muito novo. Eu acho que ele tem a minha idade ou é um ano mais novo. Então assim, o Tom disse que ele recusou o convite porque ele achava que esse ator estava cantando e que queria ficar com ele intimamente aquela noite. Eu pesquisei o nome dele aqui, é Mark Wahlberg, se eu estou pronunciando corretamente. Olha só pra vocês terem uma noção, este homem é casado desde 2009 com a mesma mulher, Rhea Durham. Ele tem 51 anos de idade e ele tem vários filhos com essa mulher. Então assim, se o Tom não sabia que ele era casado, eu acho difícil. E eu não acho que o Tom Holland disse isso na malícia. Eu acho que ele realmente acreditava nisso. E a mídia, claro, né? Nossa, que coisa e tal. Mas o ponto aqui, o que é o ambiente, que é quem já viu coisas parecidas desse meio, quem já leu, consegue encontrar aqui um padrão. Então, pra esse garoto que está nesse meio, que está envolvido com uma franquia super poderosa de bilhões de dólares, ele já viu muita coisa, ele sabe como as coisas se desenrolam, como as peças se movem. Então, para ele ter essa percepção equivocada do Mark, ele já tinha visto, já presenciou muita coisa. E o fato do Mark ser casado, ter não sei quantos filhos, não fazia nenhuma diferença, porque ele pensou, ele pode ser capaz disso. Então, ou seja, já é um meio em que a prostituição é muito exacerbada. Não é à toa que são poucos os atores que conseguem se manter casado com a mesma pessoa ao longo de toda a vida. Normalmente eles têm vários casamentos, mais do que pessoas comuns, né, que não são celebridades, que não estão por aí. Eles casam 4, 5, 6 vezes, às vezes ficam solteiros, não conseguem realmente desenvolver uma família. Eu vejo mesmo, acho que eu li a Jennifer Aniston, ela disse que ela queria ter uma família, que ela queria ter filhos, mas ela não conseguiu. O casamento dela terminou em desastre, né? O Brad Pitt, a Angelina Jolie, amantes e tal, rolou divórcio. Então assim, é uma coisa muito comum, é uma coisa que acontece nesse meio. E o fato aqui, que é bastante interessante, é que realmente, eu lembro que quando eu comecei a pegar o julgamento, na época que eu soube que a Amber teve um relacionamento com ela, eu realmente fiquei chocado, porque eu pensei, gente, esse cara é, sabe, super rico, milionário, bam. Gente, quem que é a Amber, né? Na fila do pão pra conseguir ter um contato com ele. Então, eu lembro que isso passou pela minha cabeça e eu achei que, assim, gente, a Amber não é nenhuma Sandra Bullock, Julia Roberts, Angelina Jolie, pessoas que são super conhecidas, celebridades e tal. Ela não é isso tudo. Agora, ela tem um nome reconhecido, mas não de uma forma positiva, lógico, e no final, quando tudo isso acabar, as pessoas não vão saber nem pronunciar o nome dela. Eles vão dizer a ex-esposa louca do Johnny Depp. É isso que vão falar sobre ela. Ela não vai conseguir se manter, né, nessa pose por causa disso tudo. O escândalo, tá? Escândalos dessa forma, eles não estabelecem pessoas, não estabelecem nomes. Eles simplesmente mantêm um pico e depois esse pico desaparece, esse pico cai, vai embora, acabou. Então, eu lembro que eu tive essa impressão de, gente, a Amber, né, é tão pequena e tal, mas neste meio a gente vê que às vezes as limitações não são tão curtas assim, e essas festas onde aparentemente a Amber se encontrou com o Elon. Então, isso faz sentido. Lógico, não posso afirmar que é tudo 100% verdade, porque não tem provas.
Mas olhando a história com tudo, tá? E quem tá me acompanhando aqui estamos aqui o quê? 29 ou 30 episódios, vocês viram muita coisa. A gente passou pelas biografias, passamos pela biografia da Amber, então eu contei muita coisa. Passamos pela biografia do Johnny, várias entrevistas, detalhes, coisas que foram reveladas que quando você chega nesse ponto, com declarações como essa, as peças fazem sentido, o quebra-cabeça se encaixa e realmente fala, olha, isso bate com uma coisa que a gente viu ali, com outra coisa que vimos aqui, e realmente se encontra. E é lógico, sem contar o fato de que a Amber se envolveu com muita gente. Tem várias fotos de pessoas que ela namorou, seja pouco tempo ou muito tempo, ela realmente não parou, ela não para, ela não é uma moça que consegue ficar sozinha por muito tempo, ela tem essa necessidade de estar com alguém. O problema é que ela não consegue manter um relacionamento duradouro. E aí, quando você olha para todo esse contexto, você enxerga algo aqui muito macabro. A gente tem também essa declaração, essa afirmação, que no caso o Elon é o pai do bebê. Lógico que eu já ouvi esse boato, muita gente comentava isso aqui a rodo nos comentários na época do julgamento, ela não é o pai desse bebê, sempre foi uma coisa mal contada, né? Ah, parecia com barriga de aluguel, não sei o quê. Bom, acontece que sendo o Elon ou não o pai do bebê, isso é mais uma inclinação. O Elon tem não sei quantos filhos também, ele é um homem que gosta de ter muitos e muitos filhos, então não seria uma coisa anormal, não seria uma coisa surpreendente a esse ponto, considerando que eles tiveram namoro, que eles tiveram caso, que eles se envolveram, que eles tiveram um relacionamento. O Elon, ele desistiu de testemunhar pela Amber, a gente parece que ia ter o testemunho de James Franco também, ele deu para trás, né? Ele já tem problemas na carreira dele, alegações, ele passou por um processo aí e tal. E aí você vê todos esses pontos e essas ligações, porque na verdade todas essas afirmações, por mais excêntricas que sejam, elas não fogem da personalidade daquilo que já conhecemos sobre a Amber. Sabemos que ela é uma moça muito baladeira, muito festeira, é uma moça que se envolveu com várias pessoas enquanto ainda estava com o Johnny Depp, então a gente já sabia disso, não é uma coisa tipo, nossa, isso é novo na personalidade dela. Não, essas alegações, elas complementam um padrão, ou seja, fazem sentido, pelo menos com aquilo, tudo que já foi comprovado até esse ponto. Depois a gente tem essas questões que envolvem essas festas da Amber, e aí essas festas têm essas fotos que são muito fortes, imagens que são bem intensas, que mostram realmente que algo acontecia nesse período. Então tem tudo isso. E eu acho que a verdade ela pode ser muito mais profunda, eu acho que isso é a ponta do iceberg. Eu não sei o que consta nos outros dois artigos, mas eu imagino que deve ter muito mais detalhes. E eu acredito também que possa ter muita verdade aí, porque a mídia não divulgou isso. Eles não divulgaram nem pra desmentir, nem pra descaracterizar. Eu acredito que nesse ponto eles falam, olha, é melhor a gente nem contra-atacar, porque senão vai dar visibilidade. Porque muitas vezes rebater uma notícia vai fazer com que mais pessoas tenham conhecimento dela. Se vão acreditar ou não é outra história, mas isso vai se espalhar. E é muito interessante como a mídia sempre se afasta desses assuntos como se eles simplesmente não existissem, né? Não, isso não acontece. Todo mundo ali é judeu. Não. Bom, seja como for, seja o que for, eu acho que isso tudo reforça um ponto importante em toda a história e em toda a trajetória da Amber, que realmente explica o quanto ela lutou. E a luta dela, lógico que eu sei que não é justa, ela usou armas muito baixas ao longo de todo o processo, posteriormente o julgamento, a gente sabe disso, presencia isso, viveu isso, e é impressionante. Um dos últimos episódios, até alguém comentou que a que ponto chegamos nos comentários com relação à nova acusação da Amber contra o Johnny. E isso tudo se caracteriza com um padrão de comportamento de alguém que já passou dos limites há muito tempo. Então, por que parar agora? E eu acho que dependente das crenças de cada um aqui, porque eu sei que todo mundo tem a sua própria crença, então alguns acreditam nos fatos que beiram ao extremo ou que vão mais longe, tem outros que não acreditam tanto assim. Mas uma coisa eu posso dizer que eu acredito por completo. Eu não penso que a Amber conseguiu vários papéis por mérito pessoal, e não digo isso no sentido de desmerecê-la, tá? Não é isso. Mas eu acredito que realmente nesta indústria
há limites que precisam ser ultrapassados. Então você só consegue ir até certo ponto se você fizer certas coisas. Se você não fizer, você vai ficar barrado aqui e quem fizer vai conseguir chegar mais longe. Então eu acho que ela ultrapassou esses limites e eu pessoalmente acredito que ela foi nesse caminho porque ela tinha vários objetivos. Entre eles, fama, dinheiro e sucesso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like. Você pode conhecer as outras atrações, confira, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. A entrega acontece praticamente por todo o Brasil e quase qualquer lugar do mundo também. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar o serial killer. Pode estar escondido em sua própria casa. Você pode me seguir no Instagram, tem um grupo no Telegram onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, coisas que dificilmente vêm à tona por aqui. E é claro, eu tenho também um canal de cotes, as análises são recortadas e postadas por lá. Então você encontra muito material direto, de análise psicológica, comentários, especificamente lá no canal de cotes. A gente se vê no próximo caso, não se esqueça que